O convite de Jesus é para sermos seus imitadores, e o discipulado é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Nessa série, nós estamos trabalhando justamente isso, como um ajuda o outro a crescer em conhecer a Deus e viver para a sua glória. Acompanhe conosco. E hoje nós vamos continuar falando nesse assunto sobre igreja, né? Dessa vez falando sobre congregar e a importância de congregar, né? De fazer parte de uma igreja local. Eu vou começar aqui falando uma citação do livro, de repente para quem chegou aí agora e não sabe, mas nós estamos norteando aqui as nossas conversas com base em um livro, né? Que tem o mesmo nome da série, Ame Sua Igreja, de Tony Merida. E eu separei aqui uma citação dele, que ele fala acerca disso. Ele diz o seguinte: a igreja é mais do que um lugar que visitamos de vez em quando ou um evento que frequentamos. Entretanto, isso não significa que se reunir para cultuar e adorar a Deus não seja importante. Eu achei bem interessante aqui essa fala dele, né? Porque muitas vezes é falado, né, acerca disso, de que fazer parte ali da igreja não é só estar, por exemplo, no domingo à noite, né? Além disso, né? Mas estar junto ali com a igreja no culto público, né, no domingo à noite, por exemplo, isso também é fundamental, né, e é indispensável para a vida do cristão, né? E por vezes não é dada muita atenção de que não é só aquilo, né, mas também isso é importante, né, estar junto, né, se reunir no dia do Senhor ali, ou em outros dias também durante a semana, para cultuar, adorar a Deus. Isso é fundamental, né, para nossas vidas enquanto cristãos. Sim, sim. Se a gente olha numa perspectiva um pouco mais ampla, né, numa teologia bíblica que nos leva para Gênesis, né, que começa ali já no jardim, a gente vê que Deus tem muito prazer em estar reunido, né, tanto que Deus vinha diariamente conversar com Adão e Eva, e ele ali aqueles textos de Gênesis ali, aquele relato, ele é muito significativo também para nós como uma espécie de modelo, né, a ser seguido. Se o próprio Deus tem prazer nessa reunião, né, nesse ajuntamento, o que dirá para nós, né? Então, Sim, Deus tem prazer que o seu povo se reúna, e ele estabelece um dia específico, assim, nós chamamos de Dia do Senhor, o domingo ali, onde a igreja se reúne para adorar juntamente com outros irmãos. E a gente até conversava um pouco antes aqui nos bastidores, né, sobre nós entendemos que isso é algo não só importante, mas uma ordenança, né? sim, Uma ordem de Deus para nós como igreja. Então, por vezes nós vemos que algumas pessoas não dão a devida importância porque não tem essa compreensão, talvez, de que isso é uma ordem, sim, né? Ah, e faz toda a diferença quando nós entendemos o princípio como uma ordem de Deus, porque isso norteia a forma como eu me dirijo a cada ajuntamento, a cada oportunidade que Deus me dá de estar com a minha igreja ali e reunir. Porque senão eu vou é, meio que banalizar isso e fazer desse ajuntamento, se der, sim, se não tiver algo mais importante, ou mesmo que eu possa me ausentar desse encontro por um motivo que por vezes não é relevante, né? Então, que eu olho sobre a perspectiva de que é uma ordem de Deus, então tudo muda. Então eu vou obedecer a ordem do meu Deus. sim, Então isso muda tudo. Então, para início, eu acho que é bom nós pensarmos sobre essa importância de congregar, e sim, não é o único meio. sim, Existem outros meios, mas o ajuntamento ali no dia do Senhor é algo significativo. Mas quando eu amplio isso, e eu lembro que cada oportunidade que eu tenho de me reunir com os meus irmãos é uma oportunidade para dentro e para fora, né? Eu sou abençoado pelo ajuntamento, né? Pela vida dos meus irmãos que cooperam com o meu crescimento, e é uma oportunidade para fora também, que é quando eu posso cooperar com a vida de outras pessoas, né? Seja servindo, seja
ministrando a palavra de Deus, ou mesmo ouvindo, né, juntamente ali, porque esse exercício do ouvir também é um exercício de fé, né, onde eu me concentro para aquilo, onde eu me proponho a fazer aquilo sobre uma perspectiva de que eu estou ouvindo a voz de Deus sendo pregada ali, eu ouço por fé, eu ouço com atenção, eu ouço como um alimento que eu estou recebendo e sendo nutrido e capacitado também para cooperar. Tudo isso acontece no ambiente do congregar, né, do ajuntamento. Uhum. Você comentou aí também na questão de como Deus ele tem prazer, né, nessa comunhão, partindo ali desde Gênesis a gente vê isso, e como também esse ajuntamento ele é uma, digamos que uma antecipação de um futuro ajuntamento, né, onde todo o povo de Deus, né, onde nós vamos estar reunidos em adoração, né, a Deus, e o culto público também, né, esse congregar também é essa antecipação disso, né, Sim. daquilo que nós ansiamos, né, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, de futuramente, né, nós vamos estar juntos, né, na presença de Deus e junto com todo o povo de Deus, né, e adorando ao Senhor, né, a gente vê como isso é um aspecto importante, né, de congregar, né, de fazer parte da igreja, porque também, né, essa antecipação daquilo que, digamos que é reservado, né, para o povo de Deus no futuro, né, que é esse ajuntamento em adoração a Deus. É interessante como o autor, na forma como ele vai construindo o pensamento dele no livro, uma coisa vai sendo interligada à outra, né? No episódio passado, nós vimos como pessoas diferentes se reúnem para adorar, né? Então, Sim. se a gente olha os ajuntamentos públicos como um ensaio, vamos chamar aqui, né? Um ensaio do que vai acontecer, isso vai ficar muito claro, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos reunidos aqui no Brasil, Balsas, Maranhão, outras pessoas em diferentes lugares do mundo também estão reunidas e tá passando um avião aqui, né? E pensar que isso como nesse ensaio, onde futuramente pessoas diversas, né, diversificadas, de diversos contextos, pessoas diferentes estarão reunidas quando nós estivermos ali na presença do nosso Deus. Então é muito não só legal assim, mas é muito abençoador pensar sobre isso, né? Sim. Nós nos ajuntamos aqui num encontro local e pessoal como um ensaio de algo muito maior. Então, quando essa compreensão, de novo, eu volto para esse ponto, porque quando isso parte de uma compreensão da cosmovisão, né, um termo que a gente usou inclusive no último episódio, quando isso parte sobre uma perspectiva de uma cosmovisão bíblica, tudo muda, né? Eu dou o devido valor àquilo, então me preparo para aquilo. Então desde de situações mais simples, vamos dizer assim, como a forma como eu começo a me arrumar ali, me preparar para ir para cada ajuntamento, estamos falando especificamente do culto, mas para cada ajuntamento, eu não vou de qualquer jeito, a minha mente não está vagando, não, eu estou me preparando, eu estou me organizando para estar ali sob essa perspectiva de que outros irmãos ali, a gente vai estar num contexto maior de adoração ao nosso Deus e também de ajuda mútua, de cooperação, do uso dos dons e talentos para a glória de Deus e para benefício da igreja, né, do corpo. Sim. Acredito que para a introdução é isso aí, né? Dessa importância do ajuntamento, né? De estar, de entender a importância, né, desses momentos de ajuntamento da igreja, né? E como isso é uma antecipação, né? Um ensaio do futuro. Sim. Inclusive o autor até traz aqui, dando continuidade já, ele fala do texto de Atos 20, do 7 ao 12. Eu vou ler aqui. Que fala de Eutico, né? Uhum. Ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O texto aí de Atos 20, do 7 ao 12, vai trazer esse relato que às vezes a gente lê assim até engraçado, né? Uhum. Pensar tanto no aspecto de que um dos maiores pregadores aí ainda assim teve que passar pela experiência de
ter alguém dormindo ali enquanto ele pregava. Sim. E a própria situação ali, né, dele ter cochilado ali e o que aquilo ocasionou, né, mas isso traz alguns pontos importantes nesse texto, quando nós pensamos sobre o ajuntamento, né, e acho que eu já vou começar aqui, trazendo um primeiro, que é logo no início do versículo 7, que ele fala que o povo de Deus, a igreja ela se reuniu no primeiro dia da semana, né, e um ponto importante disso é essa questão que a gente já vem comentando, né, que há um dia separado, né, como o dia do Senhor, e esse dia, nós vemos aqui no texto, que era o primeiro dia da semana, né? E na tradição aí da igreja, foi se mantendo, né? Como o primeiro dia da semana, por conta da ressurreição de Cristo também ter sido nesse dia, né? E um dos primeiros pontos que a gente percebe aí, né? Pensando nesse sentido de congregar, é que há um dia, né, separado, né? E que a gente já vê aqui no relato de Atos que o povo tinha, né? Para se reunirem para o culto público, né? Para estarem ouvindo a pregação, para estarem aprendendo e adorando a Deus. Pensar no primeiro dia, né? E interessante como se a gente olha pela perspectiva de os demais dias, né? Os dias que se seguem, eles se seguem depois de estarmos. Vamos pensar sobre um combustível, né? Então, eles recebem combustível para continuar vivendo sua caminhada com Deus. Então, esse primeiro dia você dedica de uma forma mais intensa ao ajuntamento para ouvir a palavra de Deus ali, né? E até você falou sobre um ponto que eu nunca tinha parado para pensar assim. Até Paulo passou por perrengues, né? Que nós passamos enquanto pregamos, né? Mais interessante como aquilo que tem, quem sabe, um tom engraçado ou poderia ser levado para um outro lado, assim, como um motivo para parar o que estava acontecendo ali, né? Você vê como uma oportunidade para vermos a glória de Deus, né? A manifestação do poder de Deus ali e a continuação da pregação. Paulo, quem sabe alguém poderia dizer, de repente ficou distraído, né? Ou perdeu o foco do que ele estava pregando, mas não, ele volta para o púlpito e prega mais 6 horas ali, né? E outros pontos podem nos chamar a atenção aí sobre, por vezes, em alguns lugares, a pouca importância e o pouco valor que se dá à pregação, ao tempo da pregação, né, ao conteúdo da pregação ali, e de aquilo que poderia ser uma distração não só para o pregador, mas para a própria igreja, né? Mas isso não ocorre. O fato de a igreja ficar o tempo que fosse necessário ali para ouvir a palavra de Deus também é significativo. Então, o texto vai nos trazendo pontos bem importantes para a nossa reflexão. Eu diria não só enquanto igreja, mas pessoal, né? Nós vivemos num tempo de muitas distrações, né? Sim. Por vezes, pequenas coisas vão tirando nossa distração, a gente perde o foco do culto mesmo ali, da atenção que nós devemos dar. A gente tem uma ferramenta na mão hoje que nos distrai muito facilmente, que é um celular, por exemplo. Outras coisas no culto que às vezes uma criança que chora, ou e sim, deve haver, normal ter, quem sabe, não é que tem que ter, mas a gente está num lugar público com uma diversificação ali de situações, não tem problema uma criança chorar, né? É a igreja reunida e as famílias estão reunidas e tudo bem quanto a isso, mas o quanto coisas vão tirando a nossa distração no culto, né? Tirando a nossa atenção de que saber que nós estamos ouvindo a palavra de Deus ali, né? Então, o texto é muito significativo sobre muitos pontos e deve chamar a nossa atenção sobre a importância que nós devemos dar à pregação da palavra no culto público. É isso. Uma outra coisa aqui, ainda tratando desse ponto, Hebreus 10, 25 vai falar: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Então, quando nós nos reunimos no culto, né, como igreja, nós temos um papel também a ser desempenhado, né? E o texto aqui ele fala acerca disso, né? Que é o de encorajar-nos uns aos outros. Sim. E
nós vamos para o culto, né, ou qualquer outro ajuntamento da igreja, né, Uhum. Preparados tanto para ouvir a pregação, né, para aprender das escrituras, para renovar nosso compromisso de seguir a Jesus, para confessar pecados e também, né, para acolher pessoas, como a gente falou no último episódio, Sim. né. É interessante, como você até falou, que ele vai dando essa continuidade, né, de um ponto e outro, Uhum. né, e como isso está ligado, né, e acolher e nessa ideia mesmo de encorajar-nos uns aos outros, né, esse ajuntamento ele tem esse aspecto também, né, e nos tira aquela ideia de que eu vou para o culto só para ser um receptor ali, para um consumidor daquilo que está sendo de repente cantado, pregado, né? Mas não, eu tenho um papel também a ser desempenhado, né? Quando eu Sim. estou junto dos meus irmãos, né? E isso envolve esse encorajamento, né? Esse encorajamento mútuo, né? De encorajar-nos uns aos outros, enfim, né? Esse encorajamento mesmo que é fundamental também, né? Para nossa caminhada. É, eu penso que assim, tem duas linhas de pensamentos para a gente, ou quem sabe mais, né? Para nós dirigirmos nosso pensamento a respeito disso. No culto público nós somos alimentados, eu falei agora há pouco a ideia de combustível, né? Não só para a nossa semana, mas para essa ideia de nos encorajarmos mutuamente, Uhum. né? Então, o culto público ele é uma dessas ferramentas onde nós ouvimos a palavra de Deus, então nós somos encorajados e podemos encorajar a outros. Mas isso também não tira a responsabilidade que eu tenho da busca pessoal e diária, né, Sim, nesse processo e também de encorajamento pessoal e diário. Porque sim, há a sua importância no ajuntamento, no receber ali da palavra de Deus de forma congregacional, mas a nossa semana não se acaba ali. sim. A nossa semana continua. Na verdade, ela está apenas começando, né? Então, é preciso que, nesse sentido, a palavra continue sendo, essa busca por ouvir a voz de Deus pela palavra continue acontecendo nos demais dias e o encorajamento também vai acontecendo nos demais dias, né? Quando eu, por exemplo, em um outro dia da semana, quem sabe no dia seguinte, eu ligo para alguém e digo: senti sua falta no culto, o que aconteceu? Tem algo que eu possa fazer? Aconteceu uma situação, é uma situação específica ou uma situação que você precisa de um apoio, né? Então, Uhum. porque eu compreendo a importância do ajuntamento, de receber a palavra, eu estou preocupado com outro irmão que esteve ausente, né, ali. Sim. E, e por mais que hoje, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, se tem essa facilidade de assistir o culto, né, pelo YouTube e tal, mas nada substitui um culto presente, né? Você falou Sim. acho que foi no primeiro episódio sobre a falta que você sentia quando, né, ali no período da pandemia, a gente ficou proibido de estar juntos e tal, e como foi significativo para você quando foi liberado para a gente estar Uhum. reunido e então nós não podemos fazer de uma situação momentânea e de algo ali pontual uma coisa normal, normatizar a ausência no culto, né? Então, eu sou alimentado ali, eu estou perto das pessoas, nada como ouvir o canto de outras pessoas, né? Sim. Eu sou um dos que sou envolvido com a música na igreja e, e então eu gosto muito às vezes eu estou na mesa de som ali e eu vou abaixando um pouquinho ali o som geral para mim ir ouvindo o canto congregacional, né? E como é lindo você ver, às vezes chega a arrepiar, né? Quando Sim. você ouve ali todas aquelas vozes unidas e cantando ao nosso Deus, depois você vai lá e volta o volume para o normal e tal. Então é muito, nada substitui a bênção que é o ajuntamento, né? E Sim. esse poder de Deus ali sendo manifestado quando você vê tantas vidas que foram transformadas pelo poder do evangelho ali, né? Então é muito significativo. Sim. É isso que você comentou aí também, né? Dessa busca ela ser diária, né? Desse encorajamento ser todos diariamente, né? Não só no Aham, domingo. A aham. gente vai até comentar um pouquinho aqui algum dos próximos episódios, eu não lembro exatamente qual, mas tem uma questão, né? Que a gente vai falar sobre isso, de como a nossa vida pessoal, ela também impacta a vida pública ali, Sim, relacional com os membros, né? Não, sim, uma coisa está ligada à outra, né? Então deve ser esse ajuntamento, né? Também ele trabalha em conjunto com a nossa busca diariamente, né? Por encorajamento, por aprender da palavra, né? sim. Então essas coisas elas
elas se relacionam aí, né? Sim. Elas andam juntas, né? A Sim. gente vai falar um pouquinho mais aí, não vou... Spoiler. Não vou dar muitas informações aqui, porque a gente vai conversar com mais calma depois. Tá. Mas é isso aí, né? Partindo para um outro ponto aqui, que a gente já começou a conversar, você até comentou, nós nos reunimos também como igreja para ouvir a palavra de Deus, né? E tem até uma citação do autor que eu separei aqui, que ele diz o seguinte: a autoridade do pregador não é fruto de sua idade ou experiência, mas do fato de que ele está ensinando a partir da Bíblia. E o poder transformador da mensagem não emana da habilidade ou do carisma do pregador em última instância, mas do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus nos corações. Né? Que eu acho que a gente pode até destacar a questão de como é importante fazer parte de uma igreja que seja biblicamente saudável e com relação à pregação da palavra. Né? A palavra de Deus deve ser pregada. Né? Como ele fala aqui, a autoridade do pregador ela não vem da sua própria experiência, né? Mas da palavra de Deus. Né? Ele é um instrumento ali, né, para falar da palavra de Deus, né, e que é o Espírito Santo quem aplica, né, e transforma a sua palavra, né, no coração de cada membro, né? Então, quando nós pensamos também, né, sobre igreja, um ponto importante é isso, né? Se a igreja ela é uma igreja biblicamente saudável, né, onde a palavra de Deus ela é de fato pregada, né, onde o pregador ele não está ali para contar da sua vida, né, experiências pessoais, mas para pregar a palavra, né? Sim, sim. A importância do púlpito na vida saudável de uma igreja é essencial, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, né? A gente ouve ali daquele que está levando a palavra, né? Pregando naquele dia, é mantenha sua Bíblia aberta, né? Sim. A gente usa muito das tecnologias, né? Do telão e tal, mas manter a Bíblia aberta ali é algo muito importante porque a gente está ouvindo e conferindo, né? Ouvindo e ao mesmo tempo ali conferindo na palavra o que está sendo dito, né? Nós somos responsáveis pelo que nós ouvimos também, Sim. né? Para acolher com fé aquilo que está sendo dito ali e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada crente de estar ali olhando, porque no passado um dos problemas era que o povo não tinha acesso às escrituras, né? Um pequeno número de pessoas e quando a gente olha até para a história da igreja ali, o próprio o que marca ali uma das marcas do nascimento ali do movimento evangélico, vamos dizer assim, né? Quando Lutero, né, tem acesso ali às escrituras, ele começa a ler as escrituras, olha as coisas ao seu redor e as coisas não harmonizavam. Então é muito importante que o processo da pregação da fidelidade do pregador ali ao que está sendo escrito e ao mesmo tempo daqueles que estão recebendo essa Sim. informação de como eles, como é que eu posso falar? Eles lidam com aquilo, né? Então, sim, é preciso que nós demos à pregação o valor devido, né? O confronto devido e nesse sentido a gente pode até prestar atenção, por exemplo, quando cada pregador tem o seu estilo, né? Sim. E estilo é uma coisa normal, natural, né? Olhando para nossa igreja, por exemplo, né? Eu e o pastor Juscelino temos estilos diferentes de pregação, mas o nosso ponto é olhar para a Escritura, para a fidelidade, né? De como cada um de nós usa o nosso tempo ali para pregar fielmente as Sim. Escrituras, para falar o que de fato Deus quer comunicar ali ao seu povo naquele texto específico, como ele quer nos encorajar, como ele quer nos exortar, como ele quer nos encorajar a mudarmos determinada atitude. Então é importante, a importância essencial assim que nós como povo de Deus devemos dar é a pregação da palavra como essa ferramenta de Deus para alimentar seu povo e para encorajar seu povo sobre determinados assuntos, né? Sobre aquilo que ele quer comunicar de forma geral, né? Sim. Né? E há tanto aí um papel do pregador, né, de expor as escrituras, mas também daqueles que ouvem, né, daqueles que Sim, estão recebendo, né? O autor sim. até traz alguns pontos aqui, né? Quando eu estou ali ouvindo a pregação, não é de qualquer jeito que eu Uhum, vou ouvir, né? Por mais uhum. que o pastor ele esteja pregando fielmente, né, a partir das escrituras, mas eu preciso
ouvir, né, receber aquilo da maneira adequada, né, com humildade, né, entendendo que as escrituras elas servem para me instruir, para transformar a minha vida, por exemplo, né? A gente falou aqui da desatenção que às vezes nós temos, né, no contexto que nós vivemos hoje, né? Então de ouvir atentamente também, né, e não deixar distrações atrapalharem ali a nossa aquele tempo ali, né, de aprendizado da palavra. Ouvir também, né, pensando em como aquilo se aplica à minha vida, né? Por vezes, às vezes há uma tendência aí de, eu tô ouvindo uma pregação, fulano, se fulano tivesse aqui, isso aqui Sim. era para ele, né? Mas Sim. entender também, né, que nós estamos ali para ser transformados pela palavra, né? E aquela mensagem é para nossa vida. Por exemplo, também de como nós podemos aplicar, né? Porque é um ponto importante também, né? Nós não estamos ali só para receber várias informações e deixar aquilo guardado, né? Mas como nós colocamos isso em prática, né? Então, parte de todos esses aspectos também, né? De quem está ouvindo, de se atentar para isso, né? De qual que é o papel, ali a função da pregação, né? No contexto do culto para a minha vida, né? E como isso é relevante, né? A gente recebe muita informação, né? A gente recebe muita informação em diversas oportunidades e o ponto é bem esse mesmo, ouvir por fé e de como aquilo que está sendo pregado se aplica a mim. Tive um professor no seminário e ele falou uma coisa assim, bem no início assim, dos nossos estudos, que ela sempre fica muito marcada. Talvez a coisa mais importante que eu fale durante a minha pregação é a leitura da palavra ali, né? Então, olhando do ponto de vista do pregador, né? Como a nossa leitura precisa ser uma leitura fiel, né? Uma leitura correta, inclusive, né? Do ponto de vista linguístico, né? Então, eu leio corretamente, eu explico corretamente e eu aplico, né? 3 coisas básicas de uma pregação: ler, explicar e aplicar. Então a nossa responsabilidade. Quem ouve com responsabilidades também. Sim. Ouço com atenção, ouço por fé, ouço como a compreensão de que é o meu Deus falando a mim, e ouço com a perspectiva de que, se meu Deus está falando a mim, ele requer e espera respostas minhas. Sim. Então, que é a forma como você falou aí, de que o que eu vou fazer com aquilo que eu escuto, né? Vai, num dito popular que nós temos, vai entrar no ouvido, sair no outro, ou não, eu vou receber aquilo por fé no meu coração, isso vai promover mudanças significativas na minha vida, consequentemente, respingam, vamos dizer assim, na vida daqueles que me cercam, diretamente ali na minha família, pessoas do meu trabalho, do meu convívio normal, mas também são ferramentas, são informações em que eu vou usar para ministrar a vida de outras pessoas, né? Para encorajar outras pessoas, para, por vezes, quando for preciso e necessário, né? Uma palavra amorosa, mas um pouco mais dura, vamos dizer assim, né? Mais necessária para o crescimento de alguém. Então, tudo isso parte de como eu ouço a palavra ali por fé, né? Sim. Uma outra questão também que o texto de Atos ele nos traz aqui, pensando nessa ideia do juntamento, é a da ceia, né? No versículo 11 ele vai falar que Paulo ali foi ali partir o pão, né? Tal. E a ceia ela é mencionada, né? Como algo comum ali na vida da igreja, né? Nós vemos aí no Novo Testamento. Sim. E é interessante também pensar, o autor traz isso no livro, como as refeições elas ocupam um lugar de destaque, né? Ele vai trazendo desde o Jardim do Éden, onde Deus ali alimentava Adão e Eva, no Êxodo ali o maná, né? Que Deus providenciava, a refeição pascal ali para o povo depois, né? Que é como um memorial daquilo que Deus havia feito, né? No ministério de Jesus nós vemos alguns eventos ali que acontecem quando eles estão à mesa também, né? Sim. E a ceia propriamente dito, né? E o autor até fala, separei aqui uma frase que diz que refeições conseguem nos transportar de volta ao nosso lar, né? E quando nós desfrutamos, né, desse momento, né, do ajuntamento, da ceia, nós nos reunimos, né, para vislumbrarmos aquilo que também nós vamos... o nosso futuro lar, né? Como ele fala aqui, que elas conseguem nos transportar de volta ao nosso lar, a ceia ela tem meio que esse aspecto também, né? De que um dia nós vamos estar reunidos, né, à mesa com o Senhor, e é um privilégio, né, desfrutar disso agora, né, como igreja. A gente falou aqui que você comentou que
o virtual ali, assistir o culto na live, por exemplo, não substitui. Esse aqui é um dos aspectos, né? Sim. Nós devemos olhar para esse momento também, pensando na ceia, como um privilégio que nós temos, né? De estar juntos com nossos irmãos, né? E precisamos entender, né? Enxergar a beleza que há nisso, né? De estarmos juntos e como isso é um vislumbre, né? Do nosso futuro, né? Daquilo que nós ansiamos. Um dia nós estaremos sentados à mesa eternamente, né? Não mais momentaneamente, né? E a ceia é sempre um momento de olhar para trás, para o presente e para o futuro, né? Sim. Quem nós éramos, separados dessa mesa, dessa comunhão com Deus, né? Mortos em nossos delitos e pecados, né? Quem nós somos, né? Quem o Senhor nos fez ser. E olhamos no ajuntamento, nós olhamos para o lado e vemos como Deus é um Deus misericordioso, né? Como Ele, por sua graça, traz tantas pessoas à mesa, né? E a gente pode desfrutar dessa comunhão com Ele aqui e olhar para frente, né? Quando nós falamos já, como quando um dia nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor ali, desfrutando da comunhão eterna, né? Então é maravilhoso quando a gente pode olhar para esse aspecto da comunhão, da ceia, né? Da comunhão dos santos ali. E como é triste, como alguns, infelizmente, não dão a esse ajuntamento a devida importância, né? Toda toda a bênção que está envolvida ali no ajuntamento, Sim. infelizmente. E uma outra questão também aqui, que é muito importante, né, que nós vemos aí no Novo Testamento, que faz parte desse ajuntamento, é o canto, né, o louvar a Deus, né? E eu acho que você até começou a comentar aí também algo nesse sentido, né, de estar lá na mesa de som e tal, e às vezes abaixar um pouquinho para ouvir. Você Aham. pode até comentar mais um pouco nessa questão do canto, né, de como isso, qual o espaço que ele tem no culto, né, da importância. Tá. A música é algo, ela mexe com os nossos sentimentos, acaba assim, né? A música, ela tem esse viés emotivo, vamos dizer assim, mas no que diz respeito o canto congregacional, essa beleza do canto, ela deve ser desfrutada sobre essa ótica de que eu estou adorando ao meu Deus, né? Você vê ali Sim. nos Salmos, né, a alegria que aqueles irmãos iam para os ajuntamentos, né? De tempos em tempos eles se reuniam ali em Jerusalém e eles subiam naquela marcha cantando e adorando ao Senhor, lembrando do que o Senhor fizera, né? Por eles quando eles estavam, quando o Senhor tira eles dos cativeiros ali e tal, e da bênção que eles vão desfrutar ali quando vão se reunir com outras pessoas. Então, o canto tem essa função de adorar a meu Deus, me lembrar de tudo que foi feito, do sacrifício de Cristo na cruz, da redenção que Cristo nos traz ali por meio do sacrifício vicário ali, de quem o nosso Deus é. Então, eu costumo dizer que eu sou meio que um chato nesse sentido com relação ao canto, porque, infelizmente, ah, em alguns lugares nós vemos que as pessoas humanizaram muito o canto, né? E o canto é muito mais para as pessoas do que para Deus, Uhum. né? E essa, de novo, por conta dessa característica emotiva que a música tem, né? As pessoas, alguns, infelizmente, usam desse mecanismo e cria-se um ambiente que parece que é um êxtase humano, assim, aquela coisa, e por vezes pouco, ah, como é que eu posso falar? É, essa coisa de você fazer uma coisa sabendo o que você está fazendo, né? Sim. Compreensível, né? Vamos dizer assim. Eu estou adorando ao meu Deus ali, eu olho para o lado e vejo outras pessoas fazendo isso. Então, o canto na igreja não é pro meu bel prazer, não é para o meu ego, não é para Deus, né? Então, é para a glória de Deus, é para louvor de Deus. Então, se eu estou no dia do Senhor, reunido com outras pessoas, eu estou para adorar o Senhor, né? Sim. Então,
quanto mais fiel nós formos ao texto bíblico quando nós cantamos, né, de cantarmos as escrituras, né, isso é um movimento que tem crescido, graças a Deus, no nosso país, né, de cantar as escrituras, Sim, e aí a gente envolve questões técnicas, você canta num ritmo onde toda a comunidade consegue acompanhar. A gente falou sobre diversidade, é importante quando os capítulos vão se ligando nisso também, né? uhum, A gente no culto tem uma diversidade de pessoas. Nós temos uma criança, nós temos um adulto, nós temos ali um idoso, e todos precisam estar envolvidos no canto, né? Então, cantar uma coisa que apenas um público mais jovem tem condições de acompanhar, ou até o contrário, que só o público mais velho atende, vamos dizer assim, né, apenas ao público mais velho. A gente precisa pensar na diversidade do corpo e todos precisam estar é, ambientados ali para adorar o Senhor. Então, o canto tem uma função primordial no ensino, inclusive nessa parte de como eu vou fixar na mente da igreja um princípio, né, um valor sim, cristão ali e tal. Então, o canto é algo maravilhoso você pensar. Eu sou suspeito para falar do canto, né? Mas entendo que é uma ferramenta essencial, né? Tantas e tantas vezes nós vamos ver nas escrituras falando sobre o cantar, né? O canto, como a igreja se reúne para cantar, a importância do canto. Então, é algo que sim, a gente deve dar o devido valor no culto público e nos ajuntamentos da igreja como um todo. sim. Acredito que é isso, né? Você já falou basicamente aí tudo acerca disso, né? A gente poderia talvez comentar mais pontos aqui, né? Mas eu vou partir aqui para alguns passos de ação, né? Como a gente tem feito no final de cada Sim, episódio, né? E que o autor traz aqui. O primeiro deles é: reconheça que você precisa de sua igreja e sua igreja precisa de você, né? E a gente falou disso, né? De se eu sou inconstante, né, nos domingos, e se eu falto, né, às reuniões, aos ajuntamentos, isso vai ser prejudicial para a minha vida, para a minha saúde espiritual, e também para a igreja também, de alguma forma, ali, ela é afetada por isso também, né? Por essa, digamos que essa falta de compromisso, né? Então é uhum, importante que a gente reconheça a importância disso, né? De que eu preciso da igreja, e a igreja também, né? Os meus irmãos precisam também de mim, né? De que eu esteja ali presente, que nós estejamos reunidos, né? Um outro ponto, segundo, santifica as noites de sábado, né? Eu acho que a gente acabou não comentando aqui, mas ele traz aqui no sentido de como nós precisamos nos preparar também para esse momento de ajuntamento, né? sim. Tratando aqui do domingo, de, por exemplo, não Dormir se tão envolver tarde. se envolver em outras atividades de repente, tanto às vezes no sábado ou no domingo mesmo, que vão nos deixar cansados, né? E talvez acontecer o que aconteceu com eu, tipo, né? Dormir na Sim, hora da pregação, né? Mas assim como de repente eu dou prioridade e eu me preparo para outros eventos, entender também a importância de estar junto com a igreja, né? E de me preparar para isso também, sim, né? sim. O terceiro prepare-se para o drama familiar que pode acontecer em sua casa na manhã de domingo, né? Esse que é outro ponto que eu acho interessante que ele traz, né? Que é, às vezes ali no processo ali de organização, né? De se preparar, às vezes em alguma distração ali, alguma briga, alguma discussão, né? E nós Sim, precisamos estar preparados para isso também, né? Mas entendendo que isso não deve nos impedir, né? Ou ser um empecilho para estarmos juntos, né? Com a igreja, nesse ajuntamento, né? E o quarto que ele traz é: desenvolva algumas tradições especiais nos dias de culto público, né? Que ele fala no sentido de entender a importância desse dia como algo especial, né? E de repente separar ali aquele dia para, quem sabe, ser um dia que eu me reúno com outros irmãos, né? Quem sabe para um almoço, ou quem sabe para descansar mesmo, né? Que é também um dos propósitos desse dia, né? De uhum, descanso, sim, né? E então nós precisamos também, né? Entender a importância desse dia do Senhor, né? Como um dia para adorar a Deus, e também para desfrutar, né? Daquilo que Deus nos dá, né? E de tornar mesmo algo especial, né? Algo importante, né? Na nossa agenda, né? Na nossa rotina, algo distinto, né? sim, sim. Tá alguns pontos bem legais aí nessa de forma prática aí que o autor vai nos trazendo. É importante que a gente dê a cada um deles, né? Cada um deles nos chamam para organização da nossa vida, para atenção ao ajuntamento, os privilégios, né? Para a bênção que é. Eu destacaria aí essa ideia do corpo, né?
Quando eu dou a devida atenção a isso, quando eu falo, no nosso corpo, né, é assim, se um membro sofre qualquer coisa, todo o corpo sofre, não só aquela partinha ali, a gente sempre fala da unha, né, do dedão lá, não tem febre só numa unha, a febre ela é no Sim. corpo inteiro, então nossas ações elas afetam o corpo e então a gente precisa dar atenção devida a isso. Acredito que é isso. Você tem mais algum Não, comentário? Senão- acredito que a gente falou não tudo, mas uma boa parte, até para deixar, encorajar os irmãos a comprarem o livro para ler tudo, né? É isso aí, então. Que Deus abençoe você, né? Semana que vem nós vamos estar com mais um episódio, nós vamos estar conversando aqui sobre um outro tema, né? E se você ainda não assistiu, de repente, os 2 episódios anteriores, eu te encorajo a dar uma conferida, né? Se você gostou também, você pode compartilhar com outras pessoas, né? Se quiser deixar um comentário aí também, alguma dúvida. E que Deus abençoe você e até mais.